Isso aqui não é um governo, é um deboche na cara do povo. Imagina a cena, Semana Santa. Enquanto milhões de brasileiros se empurravam, se humilhavam em filas por um resto de peixe, muitas vezes estragado, o nosso presidente, o Lula, estava lá no Palácio da Alvorada, com a Janja filmando o banquete, e ele se gabando. Com as palavras dele, eu duvido que em algum lugar do país alguém já comeu uma paca tão gostosa. Foi divina. Divina. Mas enquanto o rei come paca, os aliados dele, na imprensa, como a Andréa Sadi, fazem o quê? Tentam desesperadamente ressuscitar um escândalo morto contra o Flávio Bolsonaro. Você acha que é coincidência? Olha, para essa gente não existe coincidência. O ataque ao filho é só a continuação do que eles tentaram fazer com o pai. É a mesma guerra. É a facada, só que com outras armas. E nós vamos desmascarar essa farsa ponto por ponto. E para começar a desmascarar essa farsa, a gente precisa olhar para quem está operando a cortina de fumaça. Olha só, a imprensa militante, com a jornalista Andréa Sadi na ponta da lança, está fazendo o quê? Ressuscitando, requentando um escândalo morto contra o Flávio Bolsonaro. O caso da rachadinha. Sem nenhum fato novo, sem absolutamente nada. Só para criar barulho? E por que agora? Você acha que é jornalismo? Pelo amor de Deus, isso é puro desespero político? É uma tentativa nojenta de criar uma distração, de tirar o foco do chefe deles, o Lula, que tá lá se banqueteando no palácio enquanto o povo briga por osso. Eles precisam destruir a família Bolsonaro a qualquer custo. A qualquer custo. Peraí, pra tudo. Isso aqui não é só mais uma mentira que eles contam. A escolha de requentar ser esse caso específico, o da rachadinha, não foi por acaso. Existe um cálculo podre por trás disso. E se você não entender essa lógica, você vai cair direitinho na armadilha que essa corja montou para você. Eles estão seguindo o mesmo roteiro de sempre. É uma perseguição implacável. Para você entender o nível do jogo, a gente tem que voltar para 6 de setembro de 2018. Eles tentaram eliminar o Bolsonaro com uma faca que perfurou o intestino dele e fez ele perder 40% do sangue. Eles tentaram com uma faca e falharam. Agora, tentam eliminar a família com mentiras requentadas. É só você olhar para a cara deles na televisão. Olha o desespero estampado no rosto. Mas eles vão quebrar a cara de novo. Porque aqui a gente vai desmantelar essa palhaçada com fatos. E no que vem a seguir, eu vou te entregar a munição que você precisa para calar a boca de qualquer um que vier com essa história fiada. A munição que você precisa é simples, é um fato, e é irrefutável. O caso da rachadinha, que a imprensa militante tenta requentar agora, está legalmente morto e enterrado. Não é opinião, é documento. Em 16 de maio de 2022, o próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro arquivou essa palhaçada. Mas o detalhe mais importante não é esse. O detalhe é que o arquivamento foi um pedido do próprio Ministério Público. Olha só que maravilha! O órgão acusador jogou a toalha. Então, resumindo, o próprio Ministério Público pediu o arquivamento. Fim da história, certo? Errado. Porque o detalhe mais saboroso, a ironia que faz tudo isso ser ainda mais nojento, não é que as provas foram anuladas, é quem ajudou a anular. E é aí que o circo pega fogo. A investigação toda foi construída em cima de um castelo de cartas. As provas principais, aquelas dos relatórios do COAF, foram consideradas ilegais. E não por qualquer um. A decisão veio de cima, do STJ e do STF. Eles mesmos tiveram que admitir que a operação foi tão mal feita, tão fora da lei, que invalidou o processo inteiro. Acabou o jogo. Portanto, a insistir nisso não é jornalismo. É a criação deliberada de uma narrativa falsa para enganar você. Olha só essa hipocrisia. O próprio MP e o TJRJ já arquivaram o caso por falta de provas válidas.
Mas a esquerda ainda tenta colar no Flávio para salvar o Lula. Mas eles são tão incompetentes que a maior ironia ainda está por vir. Porque a pessoa que no fim das contas ajudou a implodir essa farsa veio do campo deles. É isso mesmo que você ouviu. A pá de cal nessa farsa toda, o golpe de misericórdia, veio do próprio sistema que eles criaram para se proteger. Mas a parte mais inacreditável, a mais suculenta dessa história, é quem foi o primeiro a estender a mão para salvar o Flávio Bolsonaro no meio daquele tiroteio. Você não vai acreditar. Pensa num nome aí. Pensou? Pode esquecer. Foi um homem do próprio Lula. O nome dele? Dias Toffoli. Sim, aquele Dias Toffoli. Indicado para o STF por ninguém menos que o próprio Lula, lá em 2009. E o que ele fez? Em julho de 2019, o então presidente do Supremo deu uma canetada. Uma liminar que simplesmente suspendeu todas as investigações no Brasil que usavam dados do COAF sem autorização judicial. Sabe o que isso fez? Congelou o caso da rachadinha no momento mais crítico. Foi um torpedo na linha d'água da acusação. Agora junta as peças. Olha só essa cara de pau. A esquerda inteira grita. A imprensa militante faz escândalo, querendo colar no Bolsonaro a pecha de perseguido. Mas foi o juiz que o Lula botou lá dentro que na prática salvou o Flávio. Isso só prova que a justiça virou uma arma que nem eles sabem mais controlar. É o sistema deles se canibalizando. Um caos de interesses onde a gente, aqui de camarote, só assiste e vai desmascarando essa corja. É isso mesmo. Enquanto eles brincam de poder lá em Brasília, se engalfinhando, usando a justiça como um porrete que uma hora bate num e outra hora bate no outro, enquanto esse circo de vaidades acontecia, o verdadeiro crime, o crime contra o povo brasileiro, estava sendo cometido à luz do dia, sem nenhuma vergonha. Agora, sai de Brasília. Vem comigo para o Nordeste. Naquela mesma Semana Santa de 2026, a cena é de cortar o coração. Ceará, Maranhão. Não importa o estado, a humilhação era a mesma. Filas, mas não era fila de cinema. Eram filas que dobravam quarteirões debaixo de um sol desgraçado. Rostos cansados, marcados pelo trabalho, mães com crianças no colo, senhores de idade com um chapéu na mão, esperando. E esperando pelo quê? Você acha que era por uma cesta básica digna? Não, meu amigo. A gente viu os vídeos. Era o caos. Um empurra-empurra, uma confusão, um desespero que dava para sentir pela tela do celular. As pessoas não estavam lutando por 1 quilo de arroz. Elas estavam lutando por restos, por cabeça e espinha de peixe, lixo, coisa que muito distribuidor teria vergonha de dar até para animal comer. Você olha para a cara de um pai de família no meio daquela confusão, um homem honesto, e você quase consegue ouvir o pensamento dele. Depois de um dia inteiro de trabalho, é isso que sobra para minha família? Lutar por resto? É uma humilhação que dói na alma. Essa humilhação, essa cena de fome, acontecia exatamente no mesmo feriado em que lá no Palácio Presidencial a mesa estava posta para um banquete. Mas o que tinha nessa mesa? Ah, meu amigo, o que tinha na mesa do Lula e da Janja não era resto de peixe. Era o símbolo máximo do deboche, o troféu da hipocrisia deles. E eu vou te mostrar a cena que coroa essa farsa toda. Continua aqui que o nocaute vem agora. Pois é, o nocaute vem agora. Enquanto aquele pai de família, aquela mãe, lutava por um pedaço de peixe estragado naquela fila da humilhação, corta a cena. Vamos direto para o Palácio da Alvorada. Sem fila, sem choro, sem desespero. Só o som de uma cozinha de luxo e o cheiro de deboche no ar. Presta atenção nisso aqui. É a própria Janja, a primeira-dama, toda orgulhosa, gravando o preparo do banquete deles. Ela filma a carne, uma paca, e descreve com um prazer quase sádico. A carne ficou marinando por 2 dias, com bastante alho, tempero verde e algumas ervas.
E ela ainda dá a dica gourmet. Olha só, carne de caça pede erva. Ah, pede, o povo pede comida, mas isso é só um detalhe para essa gente, né? Aí depois do banquete, depois de se empanturrar com a tal da paca, entra o chefão, o Lula, com aquele sorriso de quem vive em outro planeta, olha para a câmera e solta essa pérola, essa confissão. Ouve com atenção a arrogância. Eu acabei de comer a paca. Eu duvido que em algum lugar do país alguém já comeu uma paca tão gostosa como essa. Foi divina. Parabéns, Janjinha. Divina. Enquanto o povo come o que o diabo amassou, ele come uma paca divina. Só que aqui, meu amigo, a história fica séria. Isso não é só a imoralidade de um presidente debochando da fome do seu povo. Isso é uma confissão de crime em rede nacional. Vamos ser claros? A Lei 9.605 de 1998 proíbe a caça e a comercialização de animais silvestres. É crime matar paca. É crime comer paca, a não ser que seja de um criadouro autorizado, coisa que eles nunca provaram. A coisa é tão grave que o deputado Gil Diniz protocolou uma denúncia na Polícia Federal, no Ministério Público e no IBAMA para investigar a origem desse banquete divino. Então vamos fechar na conta? A imprensa militante caçando pelo em-ovo para destruir o Flávio Bolsonaro por um crime que nunca se provou, e o chefe deles, o Lula, junto com a Janja, filmando, confessando e se gabando de comer uma iguaria cara e potencialmente ilegal. O verdadeiro crime, filmado e confessado, não é uma rachadinha imaginária. É um presidente se banqueteando com o fruto de um crime ambiental, enquanto o seu povo briga por resto de comida. O nocaute está dado, a máscara caiu. Mas você acha que a grande mídia, aquela mesma que perseguiu o outro lado, fez algum escândalo? Ah, meu amigo, a hipocrisia ainda vai ficar muito pior. Então a conta chegou. E agora o veredito é seu, é nosso. De um lado você tem um crime de mentira, uma farsa que já foi arquivada, usada como arma política por gente desesperada. Do outro lado, o crime moral, real, filmado e escancarado com orgulho. Um presidente se banqueteando, rindo, enquanto o seu povo faz fila para pegar osso. Eu te pergunto na sua frente, qual é o verdadeiro crime? Quem são os verdadeiros criminosos aos olhos do povo brasileiro que trabalha e rala todo santo dia? Isso é um tapa na cara de cada um de nós, de cada pai e mãe de família. O que você sentiu quando viu aquela cena do banquete? Deixa seu comentário aqui embaixo. É para mostrar para essa corja que o Brasil acordou e que a gente não vai mais aceitar essa humilhação calado. Curte o vídeo, se inscreve no canal, mas o mais importante de tudo, a nossa missão agora é a seguinte: pega esse vídeo e manda agora no grupo da família, no grupo dos amigos, e escreve lá com as suas palavras. Vejam isso! Finalmente alguém teve a coragem de mostrar o que todo mundo já sente. Vamos juntos furar a bolha deles.